doido, eu já acordei na mó bad pensando nisso, mano. Você é louco. Nós trampa pra caramba nesse lugar aqui, não sai do lugar, cara. Que situação, um sufoco, uma vontade de sair do aluguel, uma vontade de vencer, uma vontade de vencer. A gente trabalha, a gente dá nosso sangue, dá nosso suor, vai pra cima, na luta. Mas de um tempo pra cá, eu já venho cansando, eu venho guardando uma mágoa dentro de mim. Às vezes eu tento transparecer uma felicidade aqui pra vocês. O cabo desenrolado, tá lindo pra luta. Sou trabalhador, mas não tem como. Como é que eu vou andar nesse país? Como eu vou sair do lugar? Sabe? Como é que eu vou ter esperança que o dia de amanhã vai ser melhor? Não tem como, o dinheiro vai embora rápido. Você pega 100 aqui, pega 200 aqui, já não tem mais nada. É um arroz, é uma mistura, um pedaço de carne. Ninguém tá aguentando comprar um pedaço de carne pra comer. Carne de boi, não importa qual seja, até carne moída virou luxo. Hello everyone, aqui quem fala é o Peter Ryan e sejam bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre o nosso país. Brasil! Sendo mais específico, se ainda vale a pena ou não viver nesse país. No vídeo anterior eu fiz alguns pontos negativos sobre o Brasil, mas eu não me aprofundei muito, pois o assunto do vídeo era outro. Por isso, hoje vamos tomar um coffee e conversar se ainda vale a pena ou não viver no Brasil. Hoje eu vou focar nos pontos ruins. Eu posso fazer um vídeo sobre os positivos depois. Pois sim, o Brasil é ruim, mas tem coisas boas. Não devemos ser arrogantes. Afinal, o Brasil tem tudo para ser uma superpotência. O problema é que o brasileiro é medíocre, procrastinador, preguiçoso e invejoso. Não todos, mas muitos. Numa população de 210, pelo menos uns 200 são assim. Mas nesse vídeo eu não quero ser como os canais de Bosquil e ficar atacando gratuitamente o brasileiro, falando sobre os defeitos dele. E sim, nesse eu focarei mais no governo. Claro, o governo é reflexo do povo, então haverá algumas críticas, mas o foco de hoje não é o brasileiro. Esse é o tema do vídeo. Abóbora, vai comer abóbora, melancia, banana, manga, vai todo mundo se fuder. Tópico 1. A educação. Bem, não é segredo para ninguém que o futuro da nação e também do indivíduo é a educação, não é? Pois a criança um dia vai crescer e precisar de uma profissão para sobreviver. E o país precisará de bons profissionais. Então, por que não construir um espaço silencioso, limpo, climatizado e didático para educar nossas crianças, para que no futuro elas se tornem grandes médicos que salvam vidas, engenheiros que constroem nossas infraestruturas, juízes e políticos. Bem, em países de primeiro mundo é assim que funciona, mas aqui no Bananil, o governo quer que a população continue burra para continuar elegendo os mesmos políticos corruptos, do mesmo partido corrupto por décadas. Então, por isso hoje vemos um modelo de ensino que é o mesmo há mais de 100 anos atrás, sem nenhuma melhoria. Um ambiente hostil. Veja bem, nosso país é um país tropical. No verão passa de 30 graus. E me fale aí, quem estudou em escola pública, na sala de aula de vocês tinha ar-condicionado ou sequer um ventilador? Não, né? Então, você já tem que ficar sentado horas ali, passando calor, sem poder sequer usar o banheiro, pois os professores mal deixam. E como se já não bastasse, você ainda tem que lidar com a bagunça infernal. Um ambiente hostil de extrema violência, onde é comum vermos alunos agredir professores, aluno agredir alunos, como é o caso dessa menina de 13 anos que foi agredida na escola. O professor já vive sobrecarregado, nem dá conta de passar o conteúdo ruim que o governo fornece aos alunos, pois o conteúdo do ensino fundamental e médio no Brasil é uma vergonha. Aulas cruciais como de inglês e de geografia são jogadas por escanteio, e isso sim faz falta. Veja bem o exemplo. Qual é a capital dos Estados Unidos? Orlando, dos Estados Unidos, Califórnia. Capital dos Estados Unidos.
Ai, Estados Unidos tem capital, tem? Não tem capital? Não, ou não, tem. Não sei. E ainda somos obrigados a ver os bosteleiros de esquerda querendo criticar os americanos por eles não saberem onde o Brasil fica e qual língua nós falamos. Eles confundem o português com o espanhol, e o que faz até bastante sentido, pois a América Latina inteira fala espanhol, o Brasil é o único. Eles não têm a menor obrigação. Claro, é um conteúdo bom, é uma coisa boa, um conhecimento, eles deveriam saber, mas não sabem. Da mesma maneira, nós não sabemos geografia, mas aqui se tem aquela arrogância de achar que os americanos são mais burros que nós, porque eles simplesmente não sabem nada sobre um país de terceiro mundo que não tem a menor importância com eles. Inclusive, eu regressono uma pergunta aqui, se você é um bosquileiro que pensa assim, qual é a capital do Zimbábue? Qual língua o Zimbábue fala? E onde o Zimbábue fica? Ou melhor, a Iugoslávia? Aposto, não sabe responder, não é? Porque são países que não têm a menor significância para você. Então, nesse contexto, eu também adoraria falar sobre o famoso caso dos americanos, que Bosquileiro odeia que se refere aos estadunidenses como americanos, o que não faz o menor sentido, pois se a gente fosse usar o termo estadunidense, também deveríamos chamar os mexicanos de estadunidenses, pois se chama Estados Unidos do México, e não só México, e chamamos de mexicanos. Então, como deveríamos chamar? De norte-americanos, segundo vocês? Não, mas aí também teremos que falar os mexicanos disso e os canadenses, pois ambos são norte-americanos. O certo é americano, pois ele é um país americano. Qualquer país aqui poderia se chamar de americano, mas nenhum escolheu. Cada um preferiu ser chamado da maneira que quis. México, mexicanos, colombiano, brasileiro, Brasil, brasileiro. E tá tudo bem, ok. Os Estados Unidos escolheu o americano, né, para chamar os cidadãos disso. Então devemos respeitar, pois isso é algo cultural que existe há anos e anos. E querer mudar isso com a militância enjoada não vai mudar em nada. Só mostra o quão burro é o brasileiro médio. Já que a nossa educação foi reprovada, vamos para o tópico 2, que são os impostos. Já que a educação, que é um produto monopolizado pelo Estado, né? Você não pode contratar uma escola 100% particular com um método diferente. Ela ainda tem que seguir certas normas do Estado, mas não vamos entrar em detalhes sobre isso, porque o tópico já passou. Já que o produto que é a educação é monopolizado pelo Estado e é ruim, então os impostos, né, que são a cobrança, são baixos, não é? Mas, infelizmente, a realidade não é assim. O Brasil está na lista de países com maior carga tributária do mundo, local onde pagamos impostos em cima de impostos, literalmente, como o IPVA, que é um imposto em cima do valor do veículo, já contando impostos. Ah, mas todo país no mundo tem IPVA. De fato, sim. Em países de primeiro mundo como United States, lá você paga o imposto da maneira correta, pelo peso do carro e não pelo valor, o que faz bem mais sentido, pois o que de fato compromete a pavimentação é o peso do veículo, não o valor. É claro, lá tem alguns estados que cobram sobre o valor, mas são estados progressistas e não chegam a ser absurdo como o Brasil. Tá, mas pelo menos o Brasil arrecada muito para entregar um excelentíssimo serviço público, como a Dinamarca, Suíça e Finlândia fazem, né? Nós temos o SUS, um sistema de saúde totalmente público, então vale a pena? Seria ótimo se fosse assim, né? Mas ninguém aqui é criança para acreditar em Papai Noel. O SUS, eu não vou fazer como todos e criticar 100%. Pois sim, ele é bom. Ajuda muitas pessoas, mas pelo valor altíssimo que ele custa, vale muito pouco. Pois quando o assunto é uma cirurgia ou um médico, tratamento caro, ele vai te deixar na mão. Além de que, dependendo do seu governo estadual e municipal, as unidades de saúde estarão com infraestrutura precária e funcionários sobrecarregados. Quem aí que nunca chegou no postinho lá e não tinha um médico estava dormindo, ou um médico estava, né, fazendo outra coisa, e não tinha infraestrutura para atender todo mundo, tinha gente esperando na fila na rua, né?
E, claro, isso tudo é culpa da corrupção generalizada, aquela que começa do vereador até o presidente. E não por falta de verba, já que o Brasil arrecada em média mais de 500 bilhões de dólares, que passa de trilhões se converter a nossa moeda. Mas o SUS é só um dos vários serviços públicos sucateados. Podemos falar sobre a indústria da multa que coloca radar em todo canto, até em cima dos buracos do asfalto. O Brasil arrecada enormes quantias de dinheiro, vindo de impostos sobre carros e multas, mas nunca investe em infraestrutura de qualidade. Nosso país não tem sequer quase nada de ferrovias, o que acaba fazendo com que muita carga pesada tenha que ser transportada de caminhão, o que enche as estradas de caminhão, o que por sinal aumenta muito o índice de acidentes, pois infelizmente a verdade deve ser dita, o caminhoneiro é um profissional honesto, que carrega o Brasil nas costas, mas o caminhão destrói as estradas, tem um consumo alto que deixa o frete caro, muitos caminhoneiros irresponsáveis que tiram vida de inocentes nas estradas. Além do mais, se o Brasil tivesse ferrovias, o frete ia ser bem mais barato, absurdamente mais barato. Frete barato igual a tudo que você consome mais barato. Também não é só nossas principais rodovias, deveriam ser de concreto, pois é algo que dura muito no longo prazo. Diferentemente do asfalto, que em um ano já está sucateado. Ah, mas rodovia de concreto é caro. Tá, mas e aqueles bilhões arrecadados, para onde vai? Dinheiro não falta, o que falta é honestidade. Podemos falar também de tantos impostos em cima de moradia, para no final as calçadas serem horrendas e inacessíveis, como certos trechos da avenida principal da minha cidade, se somos obrigados a andar na BR, pois a calçada fica comprometida. Isso é fruto do péssimo planejamento urbano que o nosso país tem, diferentemente dos Estados Unidos, que lá é tudo bem planejadinho e determinado pelo Estado, como cerquinhas brancas, o gramado verde, calçado tudo padronizado, acessível para qualquer um. Aqui não, cada um faz da maneira que bem entender. Por isso temos calçadas inacessíveis e a urbanização é horrorosa, como o caso da moça que veio de Miami e voltou para Guarulhos. Ela falou que foi horrenda a vista que ela teve, que Guarulhos é feio e tal. Teve a maior repercussão, mas as pessoas xingaram, mas eu adoraria fazer um questionamento. Ela tá errado? Comparem isto com isto. E vocês vão forçar a dizer que Guarulhos é mais bonito que Miami, ou pelo menos igual? Não tem como, é muita hipocrisia. Então, vamos pro próximo tópico. Terceiro tópico aqui, de tudo que eu disse até agora, eu acho que esse é o assunto mais triste de todos, pois o Brasil tem índice de homicídio maior do que de países em guerra, como a Ucrânia e Síria. Lugares como o Rio de Janeiro já não tem nem mais graça eu citar, pois em qualquer lugar na internet vai ter alguém falando do Rio de Janeiro. Mas agora o crime tem se intensificado tanto que qualquer cidade que esteja na rota que a droga sai da Colômbia e vai para a Europa se torna violento, o que normalmente pega os estados do Norte e Nordeste, que já são recordistas de violência atualmente, pois onde o crime já controla como SP não tem mortes, pois já é monopólio, mas rotas sim são alvos de disputa, o que aumenta pra caramba a violência, e não só falando do até porque roubo no Brasil é algo tão banal que a música glorifica, né? Como o Oruan. Inclusive até o atual presidente não acha errado as pessoas roubar para tomar uma cervejinha, pois aqui é o país que a vida humana vale menos que um smartphone barato. Barato no exterior, né? Porque aqui por causa dos impostos não. Muitas pessoas chegam a perder a vida para criminosos porque eles não têm um iPhone. Sim, isso mesmo que você ouviu, que houve pessoas sendo assaltadas e churrascadas porque elas não tinham um celular bom para agradar a vítima da sociedade. Também a violência atrapalha a vida de motoristas de aplicativo. Teve um específico que foi assaltado por menores de idade. Cara, o quão doentes desse país. Mulheres também, o índice de violência doméstica e sexual é alto. Esses dias no Rio, uma pessoinha de 13 foi confundido com um namoro de um trap e foi e viola por 5 marginais do CV.
Mas para esse vídeo não ficar tão pesado, vamos mudar de assuntos. Quarto e último tópico do vídeo. Bem, nossa moeda atual é o real, que para você comparar com o dólar, $1 equivale a R$ 5. Nossa moeda, desde sua criação, já acumulou 775% de inflação. Ou seja, já não basta os impostos abusivos, temos a inflação altíssima, corroendo cada centavo nosso, a todo momento. Para se ter uma noção, quando criado o Plano Real em 1994, o salário mínimo era de R$ 70. Com R$ 70 você fazia todas as suas despesas. Hoje, em 2026, o salário é R$ 1.600 e R$ 70 hoje em dia nem dá no máximo 1 quilo de carne. A inflação não é algo exclusivo do Brasil, mas aqui ela é elevada e sentimos mais por causa dos impostos. Por exemplo, um Voyage 2014, em 2014 custava R$ 31.000. Hoje em dia esse mesmo carro, no mesmo ano, vale cerca de R$ 40.000, usado, claro. O último modelo que teve em 2022 custava cerca de 80 mil. Pegaram o nível de desvalorização da moeda. Quem tinha os mesmos 30 mil em 2014 comprava um zero. Quem tem 30 mil em 2026 não consegue comprar o usado. Esse exemplo que eu dei foi mais à frente de abordar a inflação em específica, não o preço de automóveis em si, pois o salário mínimo dobrou de 2014 para cá, mas quem deixou o dinheiro parado, a inflação simplesmente corroeu. Mas falando sobre o preço dos carros em si, sempre foi elevado, pois vou usar um exemplo velho que vi no canal do Otário. Um Gol 2010, que era produzido no Brasil, custava cerca de R$ 28.000. Aqui, já no México, onde o carro era importado, custava R$ 17.000, chega a beirar o ridículo, não é? Hoje em dia, nossos carros de luxo são carros populares. Nos Estados Unidos, Civic, Corolla, Honda, HR-V, que aqui passam de 200 mil. Lá mal chegam a $40 mil. Lá com $80 mil você tá de Escalade, de Porsche. Aqui, esses carros são mais de 1 milhão. E nem adianta vir com papo de converter, pois quem mora nos Estados Unidos ganha em dólar. E quem trabalha lá também ganha mais dólares por hora do que quem trabalha aqui ganha em real. Com o aumento da inflação, também os nossos alimentos acabam subindo de preço ou perdendo a qualidade, né? Como hoje em dia qualquer chocolate é sabor chocolate. O café também, cada vez mais vemos crescendo. Café extra torrado, café é isso, café é aquilo. Mas tudo não passa de grãos ruins e sujeira, graveto, tudo que tá no chão, bem moído e vendido a R$ 30 o quilo. Pois o café de verdade é vendido aqui no Brasil como 100% arábico, ou então é mandado para fora, né? E vende barato lá fora, que é o que realmente acontece. Mas eu não vou abordar tudo no vídeo de hoje, pois esse vídeo está bem longo e o meu orçamento é bem limitado. Eu já estou gravando um vídeo de mais de 17 minutos com um iPhone 11 de 64 GB e um PlayStation 5, que é tudo que eu tenho para fazer. Então eu vou ficando aqui no vídeo de hoje. Bye bye.